Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Seu coração está aberto? Seus ouvidos estão abertos? Amém? Ele vai falar com você. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4. Abacuque fica quase na divisão do Antigo para o Novo Testamento. Abacuque 2, 4. Amém? Diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Você pode repetir comigo? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Glória a Deus. Alguém já havia ouvido falar sobre o profeta Abacuque? O livro de Abacuque tem apenas 3 capítulos. É um livro pequeno e cheio de ensinamentos. E quando eu li Abacuque essa semana, eu fiquei pensando, relembrando de quando eu me converti. Quando eu me converti, as pessoas faziam uma propaganda do Evangelho para conquistar os irmãos. Quem aqui já não ouviu falar? Você tem que ir para Jesus, para Ele te curar. Você tem que ir para Jesus para você se libertar das drogas. Eu tenho certeza que se você for para Jesus, o seu marido vai mudar, o seu casamento vai melhorar. Quem já ouviu isso? Isso não é mentira. Está aqui na palavra. Mas não é só porque nós nos convertemos, estamos aqui sentados no banco da igreja, que Jesus tem a obrigação de nos abençoar. Não é só porque nós somos bons, porque nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, que o nosso casamento vai ser transformado. Não é. E o profeta Abacuque vem nesse livro abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Todos vocês sabem o que é um profeta, né? O profeta no Antigo Testamento, ele vinha para trazer ao povo repreensão. O profeta vinha para falar para a igreja: vocês estão errados aqui, se consertem. O profeta não era como nos dias de hoje: eis que te digo, você vai vencer. Não. O profeta era uma pessoa não bem vista, porque ele apontava os defeitos. Todo mundo lembra quando o profeta Natã foi lá falar com Davi? Ele contou aquela historinha que existia um homem que tinha uma ovelhinha só e um homem que tinha várias ovelhinhas. Todo mundo lembra? Ele advertiu o rei Davi quando ele se envolvia com a mulher de Urias. Isso é um profeta. Abacuque era um profeta. Na Bíblia não existe mais nenhum outro lugar que se fala de Abacuque, somente no livro que leva o seu nome. E o profeta Abacuque, ele era um profeta diferente dos outros. Ele não veio para apontar, ele não veio para repreender, ele veio questionar. O profeta Abacuque, ele era um homem ousado. Ele era um homem que não se intimidou, nem com as circunstâncias e nem com Deus. A Bíblia não diz, mas acredita-se que o profeta Abacuque, ele viveu na época do rei Jeoaquim, quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia e eles foram levados cativos os 70 anos presos na Babilônia. Acredita-se que Abacuque viveu nesse tempo. E Abacuque, neste livro, vem questionar a Deus. O povo naquela época estava sendo perseguido, amedrontado, morto. O povo naquela época estava sendo levado cativo. Ele olhava
o seu povo ao seu redor, e ele via violência, ele via injustiça, ele via corrupção, ele via morte, ele via medo. E aí Abacuque resolve questionar o Senhor. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Abacuque e lesse comigo Abacuque 1, versículo 2. Abacuque 1, versículo 2. Isso aqui é Abacuque dizendo ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Se parece com os dias que nós estamos vivendo? Abacuque olha para a situação daquele povo e ele fala: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai olhar o que está acontecendo com o teu povo e vai se manter de braços cruzados? Até quando, Senhor, a injustiça vai reinar neste lugar? Até quando o perverso vai vencer o justo? Até quando? E nós também fazemos essa pergunta para o Senhor. E eu acredito que se você é parecido comigo, você já fez essas perguntas várias vezes. Até quando, Senhor, eu vou viver nessa situação no meu casamento? Até quando, Senhor, vai faltar o básico dentro da minha casa? Até quando, Senhor, eu vou olhar para o ímpio e eu vou ver ele prosperar, enquanto eu dou o meu dízimo e a minha oferta, e dentro da minha casa o dinheiro é contado? Até quando, Senhor? O profeta Abacuque, ele está indignado com a situação do povo. E Abacuque, a palavra, o nome Abacuque, significa abraçar. E isso representa o que Abacuque queria fazer com aquele povo. Abacuque queria cuidar, Abacuque queria guardar, Abacuque queria proteger aquele povo. E ele estava cansado de ver o povo sofrendo. E ele espera o que do Senhor quando ele levanta esse grito de lamento, de desespero? O que nós esperamos ouvir do Senhor quando a gente está passando por uma luta e a gente clama: Senhor, venha ao meu encontro? O que nós esperamos? Nós esperamos refrigério. Nós esperamos que o Senhor fala: estou enviando um anjo. A gente espera para que o Senhor fale: chegou o fim o teu sofrimento. Eu estou enviando agora um anjo para te sustentar, para te enviar água, para te enviar pão. É isso que a gente espera do Senhor, não é? Só que sabe qual foi a resposta do Senhor para Abacuque? Eu vou enviar para vocês a Babilônia. Eu vou enviar juízo sobre vocês. Versículo 5, capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal que não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das montanhas, das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que o lobo ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira
por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam-se da terra e as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Deus escuta o que Abacuque tem a dizer e fala: eu vou enviar juízo sobre vocês. Eu vou enviar a Babilônia para vir destruir Jerusalém e Judá. Eu vou enviar a Babilônia para fazer vocês cativos. Eu vou enviar a Babilônia, povo cruel, povo perverso, sobre vocês. E Abacuque fica indignado ao ouvir tudo isso. Ninguém quer ouvir que haverá sobre nós juízo. Ninguém quer ouvir que haverá sobre nós mais lutas e mais guerras e mais violência. Judá, naquela época, Jerusalém naquela época, estava se desviando do Senhor. Antes disso tudo acontecer, vários e vários outros profetas advertiram aquele povo, e eles não ouviam o Senhor. E Abacuque, ouvindo tudo isso que o Senhor lhe falou, mais uma vez, ele clama ao Senhor. Versículo 12. Olha o que ele diz ao Senhor: não és tu desde a eternidade o Senhor meu Deus, o meu nome santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque, pois, tolera que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazem homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levantam o inimigo como anzol, pesca-o de arrastão e ajuntam a sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaindo a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque diz ao Senhor: o Senhor não é a rocha? O Senhor não é o Todo-Poderoso? O Senhor não é aquele que tem os olhos puros? O Senhor não é aquele que cuida do teu povo? Por que, ó Deus, que o Senhor tem permitido tudo isso? Por quê? Olha para o teu povo, Senhor. Livra-os das mãos do inimigo. E mais uma vez, o Senhor ouve Abacuque. E dessa vez, ao invés de mandar uma resposta a Abacuque, Deus faz a ele uma proposta. E eu queria que você lesse comigo Abacuque 2, a partir do versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tuas tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Diga comigo: mas o justo viverá pela sua fé.
Deus escuta tudo o que Abacuque diz. Deus deixa ele falar, murmurar, reclamar, falar, desabafar. E Deus olha para ele e fala para ele: Abacuque, o justo vive pela fé. O justo, ele não vive pelas circunstâncias. O justo, ele não vive pela situação ao seu redor. O justo, ele não vive nem pelo meu não e nem pelo meu sim. O justo, ele vive independente do que acontece. O justo vive pela fé. O justo vive pela confiança em que Deus sabe o que está fazendo. Igreja, Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar um relatório do que Ele está fazendo na nossa vida. O que Deus tinha que fazer para nós, Ele já fez. Ele enviou Jesus para ser morto no meu e no teu lugar. Nós não somos o alecrim dourado. Nós não vamos ouvir do Senhor sim para todas as coisas. O nosso Deus, o Senhor a quem nós servimos, não é Papai Noel. Não é um Deus que nós fazemos uma cartinha e Ele tem a obrigação de nos dar aquilo que nós pedimos. Ele não é o gênio da lâmpada, que a gente tem a opção de fazer 3 pedidos e se a gente for bom ou não, os pedidos vão se realizar. Ele é Deus. Ele vê o que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Ele vê o futuro que nós não enxergamos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que o nosso coração é enganoso. Ele sabe que nós somos um povo corrupto. Ele sabe que se Ele nos abençoar com bênçãos financeiras, nós viramos as costas para Ele. Ele sabe quem nós somos. E Ele não tem obrigação nenhuma de dizer sim para tudo que nós queremos. Deus é um Pai justo, que ama e corrige o seu filho. Quem aqui é pai sabe o que eu estou dizendo. Nós damos a vida por nossos filhos, mas nós o corrigimos o tempo todo. Essa semana eu perdi as contas, eu falei para o Júnior, eu perdi as contas de quantas vezes eu olhei para a Rafaela e eu falei: obedece. Obedece. Essa semana dentro do mercado, eu peguei no braço dela e eu falei: amiga, me obedece. Escuta o que eu estou te dizendo. Para de correr, para de pular, para de trombar o carrinho nas pessoas. Só porque ela queria, sabe o quê? Um Doritos daquele desse tamanho, e eu falei: não. Porque eu sou mãe e eu corrijo a minha filha. Ela não vai ter tudo o que ela quer na hora que ela quer. Eu falo isso para o Júnior. A minha filha, as minhas filhas vão ouvir na vida delas, mas não do que sim. Nós vamos ouvir do nosso Senhor, muito mais não do que sim. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores, igreja. E a gente acha, porque a gente serve a Cristo, Deus tem que dizer sim o tempo todo. A gente acha que porque somos cristãos, a gente não pode passar vontade de nada, que todo mundo tem que
fazer aquilo que a gente quer. A gente acha que o dia mau nunca vai vir, que a luta nunca vai chegar, que a enfermidade nunca vai bater na nossa porta, só porque eu sou o alecrim dourado de Jesus. O filho favorito dele foi pendurado no madeiro. Há circunstâncias que nos cercam, igreja. Há situações em que nós vivemos. Nós precisamos aprender com elas. Nós teremos dias maus sempre. Nós teremos lutas sempre. Por isso que o Senhor disse: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu vou aproveitar a oração que o pastor Júnior fez a Israel hoje. O tanto que as coisas estão ficando difíceis. Nós passamos por pandemias, nós passamos por guerras, e parece que cada hora está vindo uma coisa pior. Cada hora está vindo um negócio pior. Cada hora é uma situação pior, é uma notícia pior. É ou não é? E eu comentei terça-feira na célula que haverá um tempo, chegará um momento em que nós, cristãos, vamos viver pela fé. Eu falei na célula, amanhã, semana que vem, não vai cair uma bomba aqui na nossa cidade, no Brasil. Não vai. Só que as consequências da guerra vai bater na nossa porta. Aquilo que a gente comprava com o nosso salário, nós não vamos comprar mais. E aí, o que nós vamos fazer? Você sabe o que eu tenho entendido que o Senhor tem querido de nós? Para que nós venhamos a mergulhar nele. Para que nós venhamos a nos aprofundar nele. Para que nós venhamos a conhecer o Deus a quem nós servimos. Porque se nós não conhecemos o Deus que nós servimos, como viveremos pela fé? Todo mundo aqui, eu acredito que todo mundo aqui lembra quando teve o tsunami lá na Indonésia. Todo mundo lembra. Morreram milhares, milhões, morreu muita gente. Muita gente morreu. E eu não sei se todo mundo lembra, mas havia um grupo de mergulhadores na hora do tsunami. Todo mundo lembra disso? Eles estavam mergulhando na hora que aconteceu o tsunami. E eu lembro que eu assisti uma reportagem deles, falando que lá no fundo do mar, estava tudo normal. A única diferença é que eles não viam peixes, mas estava tudo normal. Quando eles saíram do mar, eles viram a destruição, a morte, tudo que o tsunami causou, a devastação. E o que o Senhor quer de nós, igreja, é que como aqueles mergulhadores, a gente se aprofunde nele. Porque quando a gente sair da água, a gente vai ver morte, destruição e dor. Só que nós estaremos vivos. Nós precisamos mergulhar nele, nos aprofundar no Senhor. Nós precisamos, igreja, porque o Senhor não tem obrigação de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Talvez ele não vai acalmar o mar, ele não vai parar a tempestade, mas aqui dentro vai haver paz. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar para o Senhor quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer duro, quando tudo parecer sem saída, e falar como Jó. Todo mundo lembra o que Jó disse depois da luta dele? Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar,
agora os meus olhos te veem. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer a Cristo, em saber quem Ele é, em saber que é nele que nós estamos seguros, é nele que nós estamos alicerçados, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, é dele, é nele, é com Ele. Nós sempre viveremos dias de dor. Essa semana eu conversava com uma pessoa, e eu falei assim para ela, eu falei, irmã, você sabe que até hoje eu não entendo o porquê que essa situação não deu certo na tua vida? Ela olhou para mim, respirou e falou assim, esse foi o melhor não que eu ouvi do Senhor. Nós precisamos ouvir não do nosso Deus. Nós precisamos ser chacoalhados. Aqui, nesta terra, as maiores lições que nós aprendemos, não é quando a gente está festejando, quando a nossa conta está cheia de dinheiro, quando a gente está dentro do avião, viajando, na praia, bebendo água de coco. A gente não aprende lição nenhuma nisso. Nada. O que você aprende quando você vai numa festa? Nada. As maiores lições que nós aprendemos com o Senhor é quando nós estamos no vale. É quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. O que diz no Salmo 23? Que a vara e o cajado dele nos consola. É quando nós passamos pelo vale que nós somos cuidados. É quando nós estamos enfermos que nós sentimos que o médico dos médicos é quem nos guarda. É quando nós passamos por lutas que nós olhamos para o alto e vem o refrigério e vem a paz. Nós olhamos para a circunstância e falamos, tá bom, tá tudo difícil? Tá difícil. Mas o meu Pai me guarda. Eu me deito, eu durmo e eu acordo porque é nele o meu descanso. Aprenda a ouvir o não de Deus e dizer obrigado a Ele. Aprenda que quando Ele nos diz não, Ele está falando, eu te amo tanto, que eu não vou permitir você fazer isso. Eu zelo tanto pela tua vida, que você não vai fazer o que você acha que é certo. Abacuque, ele entende que o justo viverá pela fé. Abacuque entende que mesmo que se Deus não livrar o povo, Ele continua sendo Deus. Abacuque entende que mesmo se aquela nação for massacrada, for levada cativa, Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Abacuque entende que o não de Deus também é amor. Que o não de Deus também significa eu estou te guardando. Eu imagino Deus perguntando para Abacuque, Abacuque, você acha que você ama mais esse povo do que eu? Abacuque, você acha que o teu amor por Jerusalém é maior do que o meu? Você acha, Abacuque, que você se importa mais do que eu? Abacuque, mesmo depois de ouvir o não de Deus, ele permanece lá. Abacuque, mesmo depois de saber que tudo o que o Senhor disse viria a acontecer, ele permanece ali, junto com o Senhor. No capítulo 3,
versículo 16, Abacuque diz assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Espere em Deus, igreja, mas espere ao lado do Senhor. Espere sabendo que o não dele tem um propósito. Talvez a gente nunca irá saber o porquê que Deus não permitiu certa coisa, porque o Senhor falou não certa vez. Talvez a gente nunca vai entender, nunca vai compreender, e como eu já disse aqui, Ele não tem obrigação nenhuma de falar para mim, para você, eu estou te falando não, porque vai acontecer isso e isso. Deus não tem que nos dar satisfação, Deus não tem, só que a nossa morada não é aqui. Nós estamos de passagem, aqui é passageiro. O nosso lugar é no céu, é na eternidade com o Pai. As coisas daqui ficarão. Se Ele não der o teu carro novo, teu carro 0 quilômetro, não vai mudar em nada na tua vida. Se você não for curado, não vai mudar em nada. Se o teu casamento não melhorar, não vai mudar em nada. Porque Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo bom. E o que Ele quer de nós é que nós estejamos com Ele na glória. E Abacuque, entendendo tudo isso, ele escreve capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto, Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. Ainda, Senhor, que o Senhor não venha socorrer o teu povo. Ainda que nós sejamos mortos, ainda que nós sejamos feitos escravos, ainda que falte no nosso armário mantimento, ainda que na nossa conta bancária não haja dinheiro, ainda que a enfermidade venha nos assolar, ainda que o Senhor não realize os meus sonhos, ainda que o Senhor não restaure o meu casamento, ainda que eu não prospere, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, porque eu não sirvo pelo que Ele pode me dar. Eu não sirvo pelas bênçãos que aquelas pessoas prometeram para mim quando eu estava me convertendo. Eu não sirvo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu o sirvo porque Ele me amou mesmo sem eu merecer. Eu o sirvo porque Ele se entregou por mim naquela cruz. Eu o sirvo porque eu sou pobre, pecadora, eu sou falha, e ainda assim Ele me ama. Abacuque diz que o Senhor o coloca em lugares altos. Quando nós estamos em lugares altos, todo mundo aqui já subiu num prédio, lá no último andar. Como que ficam as coisas quando a gente olha lá embaixo? Pequenas. Ele nos faz enxergar os problemas pequenos.
Ele faz com que a gente olhe para a circunstância e fale, isso não vai me matar. Esse não é o meu fim. Eu não vou morrer por causa disso. O Senhor tem me colocado em lugares altos. O Senhor tem me guardado. O Senhor tem me guardado. Todo mundo lembra o que Paulo diz lá em Filipenses? Eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei viver comendo um banquete, como passar fome. Tudo isso para mim não tem valor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O poder todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque eu tenho crédito e eu posso ir lá e comprar um carro sem ter condição de pagar. Não, eu posso passar pelas provas, porque é Ele que me fortalece. Irmãos, o não de Deus é bênção. O não de Deus é cuidado. O não de Deus é amor. Agora eu quero que você imagine o Senhor perguntando para você, quando você estiver passando pela luta: você não confia em mim? Você acha que eu vou te deixar? Você acha que eu te abandonei? Você acha que eu não estou vendo o que está acontecendo? Igreja, vocês acham que o Senhor perdeu o controle? Só porque tudo está difícil? Só porque hoje você foi no mercado e passou o cartão e não tinha limite? Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Ele te abandonou? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais no campo, ainda que tudo dê errado, ainda que esteja doendo, Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós. Igreja, não solte das mãos do teu Pai. Ouvir não dói. Todas as vezes que eu falo não para Rafaela, que eu a repreendo, você sabe qual é a reação dela? Ela faz assim, ó. É como se ela estivesse repugnando do não que eu estou falando para ela. Eu falo não, ela faz assim. Aprenda a ouvir o não de Deus. O sofrimento e a dor de Abacuque não passou. O grupo de louvor não passou. Babilônia atacou aquele povo. Aquela nação foi destruída. Os que sobraram vivos foram levados como cativo. Eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. E ainda assim, nós devemos nos alegrar nele. Ainda assim, nós devemos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, é o Senhor a minha fortaleza. É no Senhor que eu encontro refrigério. É no Senhor, é o Senhor que me faz andar em lugares altos. Amém? Que você nessa noite possa entender que mesmo quando a bênção não vier, o Senhor continua sendo Deus. Amém? Se coloque de pé. Eu não sei se o Senhor tem te dito não. Eu não sei o que tem passado dentro do teu lar, dentro do teu coração.
na tua mente, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus não perdeu o controle de nada. A tua vida está nas palmas da mão do Senhor. E o teu destino é o céu. Amém? Feche os seus olhos. Nós nos alegramos em Ti, Pai. Independente das circunstâncias que nos cercam, independente das situações que nos rodeiam, independente da tempestade que se levanta, independente do mar, Pai, que se agita contra nós, nós nos alegramos no Senhor, Pai. É em Ti que nós encontramos alegria, Senhor. É em Ti que nós encontramos força, Senhor. E ainda que os nossos olhos não possam contemplar as coisas se resolvendo, Pai, aqui dentro do nosso coração, nós temos a certeza que nós viveremos pela fé, que nós andaremos em lugares altos, que o Senhor será a nossa força, que o Senhor será a nossa fortaleza, que o Senhor será o nosso consolo, que o Senhor será o nosso Pai, que o Senhor será o nosso pastor, o nosso amigo. Nós sabemos, Pai, que tudo nos diga não, que as circunstâncias, Pai, sejam contra nós, é nas nossas mãos que o Senhor segura, Pai. É a Tua vara e o Teu cajado que nos consolam, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não desiste de nós. Nós sabemos, Pai, que mesmo que o Senhor nos diga não, nós permaneceremos firmados em Ti, porque nós não Te amamos pelas coisas que o Senhor pode nos dar, Pai. Nós Te amamos por quem o Senhor é. Nós Te amamos por quem o Senhor é, Pai. E nessa hora, junto com a Tua igreja, nós declaramos que nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor mais do que eu preciso de saúde. Eu preciso do Senhor mais do que eu preciso de prosperidade. Eu preciso do Senhor muito mais do que eu preciso de um carro novo, de uma casa nova. Eu preciso do Senhor, ó Deus, mais do que o ar que eu respiro, mais do que a próxima batida do meu coração, Pai. É do Senhor que eu preciso, Pai. Eu não preciso de coisas, eu não preciso de dinheiro, Senhor. Eu preciso de Ti, Deus. Abre o meu entendimento, Pai, o entendimento da Tua igreja, e que nós possamos compreender essa verdade. Nós viveremos pela fé, Pai, e não pelas circunstâncias que nos cercam. Nós viveremos pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós demos mais valor e mais poder para situações do que para o Senhor, ó Pai. Perdoa-nos para quando nós olhamos a tempestade e nós achamos que o Senhor era pequeno demais para nos guardar. Perdoa-nos, Deus, pela nossa pequenez, Pai. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu me alegro em Ti, Pai. Ainda que tudo dê errado, eu vou continuar me alegrando em Ti. Ainda que tudo seja contra mim, Pai, eu vou continuar me alegrando em Ti. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele, igreja. Aleluia, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, igreja. O justo vive pela fé. O justo vive por aquilo que os olhos não enxergam. O justo vive pela fé. Amém? Glória a Deus. O pastor Júnior vai vir encerrar o culto. Aleluia, Jesus.